Muito bem, gente. Sequência didática 1, leitura de contos tradicionais. Vamos retomar alguns contos conhecidos, conhecer outros e conversar um pouco sobre as características dos contos e de alguns personagens. Ao final, você vai se preparar para ler um conto em voz alta para uma outra turma da escola a ser definida por você e seus colegas. Além disso, vai saber como a ação dos personagens acontece e analisar como os autores indicam isso no texto. Bom trabalho! Aula 1. Contos tradicionais conhecidos. O que vamos aprender? Nesta aula você vai dizer o que sabe sobre os contos e indicar quais deles conhece. Vamos lá? O que você sabe sobre os contos tradicionais? Diga em voz alta para seus colegas e professores. Ou professora ou professora. Então, o que são os contos tradicionais? O Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida. Todos esses são contos tradicionais. Para saber mais, os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. Sabe o que significa isso? Isso significa que foram histórias contadas de boca a boca. Os avós contavam para os filhos, netos e amigos. Assim, as pessoas conheciam as histórias e as contavam também para seus filhos, netos e amigos. A transmissão dessas histórias aconteceu dessa maneira, por muitos e muitos anos. Naquele tempo, as histórias não eram escritas em livros. Depois de muito tempo, várias dessas histórias foram registradas em livros. Os autores de contos tradicionais mais conhecidos são Charles Perrault, os irmãos Grimm, Jacob Grimm e William Grimm, e Hans Christian Andersen, diferente dos irmãos Grimm e Perrault. Andersen criava as histórias. Essas histórias são muito apreciadas até hoje por crianças e adultos, porque tratam dos medos, desejos, angústias, enfim, dos sentimentos das pessoas. Embora sejam muito antigas, os contos continuam sendo recontados em livros por autores que muitas vezes fazem modificações nas histórias. Os contos de fadas fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias que misturam realidade e fantasia, tais como Cinderela e A Bela Adormecida. Esses contos, que encantam pessoas de todas as idades, têm origem remota e nem sempre foram contados da forma como conhecemos hoje. Antigamente, eram contados para adultos, com versões mais trágicas. Atualmente, são lidos para crianças com versões mais lúdicas e cheias de fantasia. Chamamos essas histórias de contos de fadas porque têm origem na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem muita importância. Esses contos podem ou não contar com a presença de fadas, mas estão repletos de magia e encantamento. Depois de ler o texto, responda: você conhece alguma história com finais diferentes? Conte para seus colegas. Então aqui você já responde aqui, ó. Sim. Quase todas, né? Tem uma história que não possa ter final diferente. Os Três Porquinhos, o Chapeuzinho Vermelho, né? Muitas e muitas histórias fizeram finais diferentes. Até tem uma do Lobo Mau, no qual ele é bonzinho, né? Então, quais contos tradicionais você conhece? Faça uma lista. Então aqui, resposta, 2 pontos. Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Os Três
porquinhos e etc. Tem mais. Se quiser pôr mais, pode pôr mais, tá? Na próxima aula você conhecerá o conto tradicional, As Três Fiandeiras, e mais adiante, A Fiandeira Preguiçosa. A partir de então começará a se preparar para fazer a leitura em voz alta a uma outra turma da escola. Muito bem, gente. Eu gostaria que dessem joinha no vídeo, tá? Para muitas outras pessoas puderem assisti-lo, né? E se inscrevam no canal e divulgue o vídeo para ajudar o professor. Muito obrigado. Até a próxima.